Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, tá? Professora Neta aqui com vocês, aula de Geografia do Piauí. Vamos conhecer a história do povoamento e a ocupação do estado do Piauí. Como começou esse processo de ocupação? Quem foram os primeiros colonizadores do estado? Como as cidades começaram a ser formadas? Por que o Piauí tem esse nome, né? Vamos ver. Como ele começou a ser colonizado, quem foram esses primeiros colonizadores que habitaram aqui no estado do Piauí, a origem dessas cidades, como é que elas se formaram, tá bom? Qual foi a primeira capital do estado do Piauí? Vocês sabem qual foi? Então, vamos ver isso durante a nossa aula, ok? Então, me acompanhe, fica aí do outro lado, turma. O processo de ocupação do Piauí. Várias teorias já foram apontadas, né? Porém, a única certeza é que o estado do Piauí ele foi o último a ser povoado e de que o homem esteve na América lá na pré-história. Lembram daquelas teorias que vimos lá na aula de História do Piauí, né? De como os primeiros habitantes chegaram aqui na América, tá? A gente viu a teoria do Estreito de Bering, a teoria australiana, a teoria da Nied de Guidon, de quando aproximadamente os povos começaram a habitar a América, tá bom? Então, a única certeza de que se tem é que o homem esteve na América ainda lá na pré-história. Aí tem um mapa mostrando para vocês, né, o percurso desses primeiros habitantes e as figuras rupestres que apontam que eles estiveram aqui. Tá na Serra da Capivara, essa figura rupestre. E aí vamos ver a ocupação lá no início, lá na pré-história. As provas que existem dessa ocupação humana do Piauí, ela data da pré-história, quando os primeiros núcleos de povoamento foram viver aonde? Onde era que esses primeiros habitantes viviam? Em cavernas, né, e beiras de rios. Isso, meus amores, quando eles eram ainda nômades, lembram que eles ficavam de um lugar para outro em busca de alimentos. Essa ocupação ela é testemunhada em sítios arqueológicos, onde se encontram os instrumentos de caça, ossadas humanas, tá? Pinturas rupestres. Onde nós podemos encontrar isso aqui no estado do Piauí? Na Serra da Capivara, que possui vários sítios arqueológicos. Tem aí no material de vocês, tem o Museu do Homem Americano, onde se encontram todo, né, esse legado deixado pelos primeiros habitantes do nosso planeta, tá? Os primeiros habitantes também aqui do estado do Piauí. As ossadas humanas, as pinturas rupestres, tá? E vamos ver a ocupação indígena, tá? Os indígenas que ocuparam o Piauí, eles eram divididos em tribos, tá? Que se distribuíam por todo o território. Sabemos que os indígenas, né, foram depois da primeira chegada da América, aqui no Piauí, os primeiros habitantes foram os indígenas. Por que o Piauí tem esse nome? Quem deu esse nome ao Piauí foram os indígenas. E qual é o significado do nome Piauí? Significa rios de piau, porque naquela época tinha uma grande quantidade de peixes, né, que era chamado de piau. E primeiro o nome era Piagui, depois mudou para Piauí, tá bom? Então foram os indígenas que deram esse nome ao estado do Piauí. Essas tribos indígenas, a gente estima-se que eram 17 tribos que viviam aqui no estado do Piauí, espalhado em todo o território piauiense. Olha aí o mapa mostrando a legenda e os povos indígenas que habitaram o nosso Piauí. Esse mapa está lá no material de vocês. Vamos ver aqui, eu coloquei separado para a gente ver o nome dessas tribos, tá bom? Eram os Acroás, tá? Tribo indígena. Tinha também os Guês. Tinha também os Jaicós, que deu origem, né, ao nome de uma cidade nossa aqui do Piauí. Tem uma cidade com esse nome, tá? De origem indígena. Temos Pimenteiras, que é o nome de outra cidade do nosso estado do Piauí. Tabajaras, outra tribo indígena. Timbiras. Tremembés, tá? Então, foram alguns deles que vocês viram aí a quantidade de povos, né, indígenas, de tribos indígenas que habitaram aqui o Piauí. Então, todos esses povos indígenas, gente, eles viviam
a margem do rio. Qual é o nosso rio aqui? Rio Parnaíba e o Rio Poti, tá? Então, eles colocaram o nome para nosso estado em homenagem à grande quantidade de peixes que existia na época, que é chamado de Piau. Por isso, aí a origem do nome do nosso estado. A ocupação pelo colonizador europeu, tá? Os europeus chegaram aqui nas nossas terras e eles começaram a colonizar, né? Colonizar é povoar, é habitar o nosso território. E quem foram os primeiros colonizadores, né, que habitaram aqui? Vocês lembram da letra do hino do Piauí que eu falei para vocês na aula passada? Que Domingo Jorge Velho e Domingo Afonso Mafrense, né, foram dois colonizadores que eles vieram participando das expedições, que eram chamados de os bandeiras. Então, gente, eles começaram a colonizar o nosso estado do Piauí, que começou como? Começou em pequenas fazendas de gado. Então, eles instalaram aqui no estado do Piauí as fazendas de gado. Os colonizadores iniciaram essa ocupação e a exploração dessas áreas do interior do Brasil. Dentre elas, as nossas terras, né? As terras o quê? As terras piauienses, tá bom? O estado que forma hoje o Piauí. A implantação dessas fazendas de gado foi uma atividade escolhida para essa ocupação. Aí vamos ver agora a presença dos escravos africanos que formavam os quilombos. As primeiras cidades do Piauí, elas são originadas de quê? Já disse anteriormente, né? Das antigas fazendas de gado. Então, essas fazendas de gado, elas foram se evoluindo, elas foram crescendo, trazida por quem, gente? Domingo Jorge Velho e Domingo Afonso Mafrense, tá? Eles começaram essa ocupação, essa colonização do estado do Piauí, instalando as suas fazendas de gado aqui no nosso estado. A presença de escravos, ela foi muito marcante, tá? Nessas fazendas de gado. Tanto no trabalho com a terra, né, que eles precisavam plantar, colher, arar, né, preparar o solo. Então, esse trabalho era feito por quem? Pela mão escrava, tá? E também nos trabalhos domésticos. Por isso, a importância, né, dos escravos na história do nosso país. Vocês lembram que o nosso país ele é formado de quê? Da miscigenação, da mistura de raças, que eram os indígenas, né, os africanos e os portugueses, que vieram para cá e começaram a colonizar o nosso estado do Piauí, tá bom? Então, esse processo de ocupação do território brasileiro, ele foi iniciado onde? No litoral, tá bom? Por meio de desenvolvimento, primeiro começou com a cana-de-açúcar, depois com a exploração do pau-brasil, tá bom? Pelos bandeirantes, que já falei para vocês quais os bandeirantes que se destacaram. Então, a presença desse colonizador europeu no território Piauí, ele possibilitou um grande desenvolvimento. Quais são as atividades econômicas que se desenvolviam na época? Primeiro era o açúcar, né, gente? A produção do açúcar, da cana-de-açúcar, e depois a exploração do pau-brasil. No Piauí, ainda hoje, existem comunidades quilombolas, que preservam as suas características culturais, tá bom? Dos povos africanos e de todos os seus descendentes. Onde que a gente encontra essas comunidades quilombolas, né? Nós temos aí no município de Amarante, temos comunidades quilombolas, no município de Palmeirais também, tá? Olha aí, mostrando aí uma imagem, né, de uma escrava trabalhando, aí cortando, né, árvores, cortando lenha para fazer carvão, para cozinhar, tá bom? O povoamento do Piauí e a formação do nosso território piauiense. Como é que ele começou a ser povoado? Já vimos que começou a partir, né, dessas fazendas de gado. O Piauí ele foi o único estado que foi ocupado do interior para o litoral. Por que assim? Porque o povoamento começou das fazendas de gado, que se instalaram aonde? No sul da região. Então, começou de baixo para cima. É por isso que o nosso estado do Piauí tem esse formato, que é conhecido como, né, o formato de um pé de meia, porque ele começou a ser povoado, a ser colonizado, a partir do sul do nosso estado, tá bom? Olha a corrente de desbravamento do Nordeste no século XVII. Está mostrando aí a penetração, quando começou a penetração baiana, está mostrando aí a pecuária, que foi a atividade que se desenvolveu devido à grande quantidade de gado, né, das fazendas, que eles iniciaram com essas fazendas.
Nesse processo de ocupação, as fazendas de gado do Piauí ganharam grande destaque, né? Ganharam desenvolvimento na atividade pecuária extensiva. O que é uma pecuária extensiva? É aquela em que o gado é criado solto, né? Sem os devidos cuidados mais necessários, aqueles cuidados mais, né, delimitados. Então, o gado era criado solto, tinha os rios em que o gado precisava da água, a pastagem daqui do nosso estado do Piauí também favorecia isso. Então, era a pecuária extensiva. Essa atividade, ela influenciou tanto no processo de ocupação, quanto na economia, né, da região, porque começaram a produzir também, com o couro, né, do gado, eles começaram a produzir chapéu de couro, sandálias, tá bom? Vamos ver que o estado do Piauí, ele passou a ser o maior produtor de gado nessa época, tá bom? Olha aí a igreja, a matriz, olha aí os gados que começaram tudo com essas criações de gado, e olha aí o que eles faziam com o couro desse animal, tá bom? Então, com o couro eles faziam sandálias, chapéus, então movimentou toda a economia do estado do Piauí, ok? As transformações que ocorreram no território piauiense ao longo desses anos. Foram várias transformações, né? Começaram com as pequenas fazendas, essas fazendas foram evoluindo, tornando-se vilas, essas vilas cresceram até conhecermos as cidades que nós conhecemos hoje, né? As cidades do Piauí. E começaram com quantas cidades? Né? Hoje o estado do Piauí conta com 224 cidades. Mas antes, começou com quantas? Será que já começaram com muitas cidades assim? Tudo começou devagar, turma. Vamos ver. Ao longo dos séculos, muitas transformações ocorreram, né, no nosso território. Dentre as quais, a mudança da capital do Piauí, que era qual, turma? Antes era Oeiras e mudou para Teresina. Por quê que mudou para Teresina? Né? Como era Oeiras antes? Né? Oeiras antes era porque era uma pequena vila, que era chamada de Vila da Mocha. Essa vila foi evoluindo e hoje é a cidade de Oeiras. Só que a cidade de Oeiras não estava atendendo, né, tanto às exigências, porque a cidade de Teresina tinha uma vantagem. Que vantagem era essa? Os rios Parnaíba e Poti, que favoreciam o comércio, né, a comercialização, a navegação, trazendo os produtos de outros lugares. Então, foi transferido de Oeiras para Teresina por conta desses rios, que facilitava a comunicação, facilitava o transporte. E criaram também várias cidades, tá bom? Então, esse processo foi um processo lento. Vamos ver aqui o mapa mostrando as primeiras cidades. Olha só, no ano de 1762, olha aí no mapa, a gente tinha algumas vilas, né, e cidades. Só tinham 7 municípios nessa época. Então, foi evoluindo, foi crescendo ao longo dos anos. Vamos ver em 1992. Olha só, já tinha 148 municípios, né? Foi evoluindo. No ano de 1924, já tinha 3 municípios, tá? E atualmente nós contém 224 municípios, tá bom? Sendo que o último foi Nazária, tá bom? O último município aqui construído no nosso estado do Piauí. Então, foi um processo lento, foi aos poucos, tá bom? Processo de formação da nossa atual capital do Piauí. Como é que ela começou a ser formada, tá bom? Esse povoamento do nosso território piauiense, ele possui uma ligação direta, a gente já sabe, né? Com a expansão desses rebanhos, com a conquista. Tem uma família, gente, que se mudou para cá, que era a família Ávila, tá? Essa família Domingos Jorge Velho e Domingos Afonso Mafrense, eles já vieram com essa família, tá bom? Família Ávila, que se estabeleceram aqui. Foi a primeira capital brasileira, né, a nossa cidade de Teresina, a ter a sua construção planejada. Quando? Ainda lá no reinado de Dom Pedro II. É uma das capitais mais quentes do país, nós já sabemos disso, né, turma? E tem a sua origem onde? Lá na Vila do Poti, com a sua fundação oficializada no dia 16 de agosto de 1852. Olha aí a nossa imagem da nossa cidade, tá? Então, o que podemos falar sobre a nossa cidade de Teresina? Que ela foi uma cidade que foi o quê? Planejada, que aqui começou das fazendas de gado.
Antes, a capital do nosso Piauí era qual? Oeiras, mas não estava atendendo às necessidades, então foi transferida para Teresina, tá bom? Então, dá para ver um pouco desse nosso conteúdo. Vamos em casa agora, você terminou, assistiu a aula, vai responder as páginas, tá? A 100 do livro do Piauí, a 101, a 108, 109 e 110, tá? Do livro de vocês de geografia, ok, turma? Obrigada pela presença de vocês aí do outro lado e até a próxima aula.